Posso perguntar? Você está confiante para a decisão de hoje contra o Lanús? Família, falando um pouco sobre o histórico de Vasco versus Lanús, principalmente dentro de casa, Rio de Janeiro, nosso caldeirão, São Januário, é positivo. Né? O Vasco conseguiu 2 vitórias em 2007, 3-0 com gols de Leandro Amaral e Wagner Diniz. Lembra do Wagner Diniz? É isso mesmo. E em 2012, né, o Vasco conseguiu também uma vitória por 2-1, com um golaço do Diego Souza e também o Alec Gol. E nas 2 oportunidades, o Vasco conquistou a classificação. Em 2007, né, perdeu lá por 2-0, como eu disse, ganhou aqui por 3-0. 2012, lembro como se fosse hoje, estava na sala, eu e meu avô, né, foi para os pênaltis, meu Deus do céu, que nervosismo foi aquele, né, porque o time abriu 2-0, o Vasco conseguiu fazer um gol, e aí nos pênaltis conseguimos a classificação. Então, família vascaína, analisando o momento, tanto do Lanús quanto do Vasco, e o histórico, poxa, eu tô confiante. Eu quero trazer um pouco dessa confiança para você. Eu fui atrás de canais de torcedores do Lanús e encontrei um torcedor falando um pouco dessa partida contra o Vasco. Ele não tá muito confiante não, né? Pelo momento aí do Lanús, pelos resultados recentes, você vai acompanhar aqui. Vou trazer também o Felipe Bastos para nos ajudar aqui nessa resenha, falando um pouco do jogo do Vasco. A vitória, ela é muito importante. Inclusive, hoje também tem Melgar contra Puerto Cabello. E a vitória de hoje, eu sou um cara que já penso, né, lá na frente, no futuro, ela é muito importante também para tirar ali a vontade, o tesão do Melgar, sabe? Porque provavelmente o Melgar vai chegar a 4 pontos hoje, né? Vai conquistar uma vitória contra o time da Venezuela. E aí o Vasco ganhando hoje chega a 7 pontos. E depois o confronto é Lanús contra Melgar. Melgar jogando em casa. E o Vasco jogando fora contra o Puerto Cabello. De repente é um empate lá e uma vitória na Venezuela. Ixi, só assinar. Classificado para as oitavas de final da Sul-Americana. Tiagão, você é bem maluco, tu é muito Lloyd Augusto, irmão. Calma! Vamos ganhar hoje. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Antes da gente começar aqui o nosso pré-jogo, eu gostaria de destacar essa informação aqui sobre a movimentação que o Vasco pretende fazer com os jogadores do elenco. Ontem a gente viu, né, uma informação do canal Atenção Vascaínos, dizendo que o Vasco já está trabalhando na próxima janela, mira aí um bom zagueiro, um meia e 2 a 3 atacantes. E claro, pretende também, né, alguns jogadores que o Carille não está utilizando, né, barca. Tá na tela para vocês, ó. Lloyd Augusto pode ser emprestado ou negociado em definitivo. Veja a situação de outros jogadores do Vasco. Tá na tela, família. Motivo da possível saída. Vamos lá. Payet, salário elevado, limitações físicas e desempenho abaixo do esperado. Clube busca solução, né? A gente soube aí recentemente que o contrato dele vai até junho e não até maio. Jair, em recuperação de lesão grave, alto custo e sondagens de clubes como Atlético Mineiro e clubes da MLS, do futebol dos Estados Unidos. Souza, pouco utilizado na temporada e ainda não convenceu a comissão técnica. Sou muito a favor aqui da saída do Souza. Alex Teixeira, rendimento aquém do esperado e contrato prestes a encerrar. Lloyd Augusto, jovem atacante que não se firmou, deve ser emprestado ou negociado. Jean Davi, fora dos planos. Diretoria busca um destino para o jogador. Família, assim, é interessante porque eu lembro que o Garoni, ele fez exatamente essa análise, esse comentário, ele falando, né, do torcedor do Vasco, que reclamou do Gabriel Peck, aí contratou o Rossi, que depois contratou o Jean Davi, o Emerson Rodrigues e agora o Lloyd, e o final é sempre o mesmo, né? Daqui a 3, 4 meses vai estar o torcedor perturbando para, né, sumir do Vasco. E em relação aqui, o Lloyd Augusto, foi muito rápido, né? Foi bem rápido. Complicado. E assim, cara, eu venho falando isso com vocês há muito tempo, desde que eu criei o canal, que eu, poxa, sonho com um jogador acima da média, bom, diferente, diferenciado, que possa ajudar, acrescentar na beirada de campo. O Nuno é um jogador que vem mostrando muito recurso, muito talento, mas eu acho que, como muito bem o Carille
ele avaliou é um ponta construtor, né? Aquele meia atacante, podemos dizer assim, que basicamente quebra o galho ali pelos lados do campo. E o Vasco não tem, né, esse jogador de velocidade, como foi lá atrás o Éder Luiz, mas que não jogava nessa função, né, de extremo, de atacante de lado. Era mais um segundo atacante naquela época ainda, né, 2011, 2012, o Vasco jogava num 4-4-2, né, Diego Souza, Felipe Maestro, Éder Luiz e Alec Gol. Claro, o Éder Luiz fazia jogadas pelo lado, com o Fagner e tudo mais, mas não era assim, né, não tinha tanta aquela obrigação de ajudar defensivamente, fazer esse corredor. Gabriel Peck, né, contribuiu nessa função, acho que o Marrone também em determinado momento, Rossi em 2019, mas o Vasco, desde que essa forma de jogar foi estabelecida, o Vasco nunca teve um acima da média. Entendo, situação financeira, hoje esse jogador, ele ganha muito bem, porque ele pega muito na bola, ele tem que ser diferente, ele tem que resolver, ele tem que dar assistências, fazer gols, então o Vasco nunca teve esse atacante. E quando você vai para o mercado para gastar 9, 10, 8 milhões nesse jogador, realmente é difícil de acertar. Agora, o ponto é, quando você gasta, poxa, eu não sei o valor exato do Maxime, mas aí você pega Maxime, Jean Davi, Lloyd Augusto, você soma esse valor, de repente você consegue, né, a contratação de um bom jogador. E é aquele papo também visando a base, né, a importância da base. Poxa, cara, se você não consegue encontrar um jogador do nível do Emerson Rodrigues e do Lloyd Augusto, tem que mudar muita coisa. E eu tenho certeza que o Pedrinho sabe disso, Felipe, né? Porque o trabalho não está sendo bem feito. Não está sendo bem feito. Porque o Lloyd Augusto, ele é um jogador de base. É um jogador que precisa evoluir passe, finalização, tomada de decisão, leitura de jogo, parte tática, só que ele tem 26 anos. Então, vale a pena? Valeu a pena pagar os 9 milhões? É difícil. Eu acho que aqui os outros jogadores, família, na minha opinião, Alex Teixeira não gera debate, Souza também não, Jean Davi nem se fala, o Jair sim, né, a gente pode debater essa questão, porque ele ganha muito, né, um valor alto, não sei o tempo de contrato que ele almeja, mas eu gostaria da permanência do Jair. Não um contrato longo, mas eu gostaria porque é bom jogador. E o Payet também não, na minha opinião, né, vai com Deus, volta lá pra França e obrigado, né, pelas poucas partidas que ele decidiu. Seguindo aqui para a gente falar de jogadores que estão valorizados e podem sair. Eu não concordo muito com um aqui não, mas tá aí. Jogadores valorizados com chances de saída. O Ryan, né, realmente vem de boas partidas e tem a possibilidade de sair aí na próxima janela. A matéria tá pontuando aqui, né, clubes da Europa e do mundo árabe. Lucas Freitas, que recentemente a gente viu, né, a informação do GE, falando que representantes do Fenerbahçe da Turquia podem fazer uma proposta pelo jogador. João Vitor tá aqui, né? Não tá valorizado, não. De repente, no início do ano, sim, mas hoje não é um jogador que está valorizado, realmente vem de péssimas partidas, tomada de decisão assim que a gente não entende. O Carille falou sobre isso abertamente, eu até achei assim, né, uma chamada de atenção, que é um jogador que tem que fazer o simples, zagueirar foi o termo que ele utilizou na coletiva, e eu já falei isso aqui. O João Vitor, e até coloquei aqui um corintiano, né, falando do João Vitor, na derrota pro Corinthians, ele falou sobre isso, que o João Vitor parece que ele já conquistou Champions, Brasileirão, Liga dos Campeões, eu já falei, Libertadores, Copa do Brasil, que é o cara. Ele pensa que ele é o cara. E ele tem que dar, cara, um passinho pra trás, né, ter mais atenção. Ele não é um craque, ele não é acima da média, é um zagueiro esforçado. Então, se ele tiver esse entendimento, ele pode contribuir muito mais, porque de fato é um zagueiro rápido, não é tão ruim assim, mas quando ele pensa que é craque, igual aquele lance ali do Ceará, o cara podendo testar pra fora, não, o que é que ele faz? Vamos lá, Léo Jardim. Tanta confiança que ele tem, olha a merda que sai. Então, nesse momento, não é um jogador valorizado. Mas, de repente, o Vasco espera aí uma proposta por esse jogador, porque ainda tem que pagar um alto valor. Me parece que ele ganha também bem e também não está entregando dentro de campo. Se você conseguir contratar um bom zagueiro, né, na verdade, uns 2 bons zagueiros, né, já que de repente ele pode sair, cara, ninguém vai entrar numa de, tem que ficar, porque o João Vitor realmente, né, não mostrou para que veio com a camisa do Vasco. Felipe Coutinho, a gente sabe que o Vasco vai ter que tentar aí essa renovação com o Aston Villa, eu sou muito a favor, eu sei que tem muita gente que pode ser contra. Puma Rodrigues, né, valorizado no mercado, o Internacional sondou o lateral direito. Também não acho que é tanto assim não, que está valorizado. O Internacional quis a contratação desse jogador, muito porque era uma janela, né, a janela doméstica, e aí viu ali o Puma Rodrigues como uma possibilidade, que eu acho bom jogador do meio para frente. Defensivamente falando, é uma tragédia. O time precisa estar muito organizado, ter um bom volante do lado dele, um bom zagueiro com confiança, porque o Pumita é uma avenida. Agora, do meio para frente,
Ah, ele tem muito recurso. Eu falo aqui com vocês, né? Daria um excelente lateral. Dragon Ball Z faz a fusão PH e Pumita, lateral de seleção. Família, seguindo aqui, pra gente focar, mas quero saber a sua opinião sobre esses jogadores. Seguindo aqui, pra gente focar no nosso pré-jogo, eu gostaria de passar aqui pra vocês o torcedor do Lanús. Não consegui traduzir o vídeo porque eu não entendo nada disso, mas dá pra gente entender legal. E também essa rápida análise aí do Felipe Bastos no programa Troca de Passes lá no Sport TV. Se liga só. Es muy difícil que Lanús clasifique. Y si llega a clasificar, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a esperar? Ahora vamos a ir a Brasil, esperemos hacer un buen partido, un partido decente, por lo menos, llevarte un puntito. Por lo menos. Pero ya está, yo creo que es que ya vamos partido a partido. Esto es algo de que, como dije, el partido pasado dije, el partido con Godoy Cruz es muy importante, necesita ganarlo. Si no, el partido con Banfield es el último partido que le da crédito a Pellegrino. Lo empató mal, casi lo pierde. Ese partido duraba 3-4 minutos más, Lanús no perdía. Y ya está, ¿y ahora qué vas a ir? ¿Vas a ir a Brasil? Si Lanús pierde otra vez. Si Lanús gana, e bueno, depende como gane. Importantíssimo os 3 pontos para o Vasco, importantíssimo para a sequência do Vasco também, tem no Brasileiro também, que é difícil, né? Então, diante do seu torcedor, volta a São Januário para conquistar 3 pontos, né? Porque o Vasco ele precisa ir confirmando todo o jogo, né? A ascensão de parte tática. Achei que jogou muito bem contra o Flamengo, principalmente ali os primeiros 20, 30 minutos. Conseguiu ali produzir, bola na trave, teve chance com o Nuno. Achei que o Vasco construiu as chances, o que é algo interessante, mas achei que o Vasco não se defendeu bem. Não, assim, alguma dificuldade, porque defender o Flamengo não é fácil. Mas especialmente o lado esquerdo ali, onde o Flamengo juntava jogadores, quase sempre construía algo e terminava em finalização. Eu acho que na parte defensiva, a parte tática do Vasco defensiva, o Vasco tem dificuldade, principalmente pelo lado esquerdo com o Piton, que ofensivamente é muito bom, mas tem algumas dificuldades defensivamente. E por isso o Flamengo também ali pelo lado direito, né, do seu ataque com o Wesley, o Gerson caindo ali por muitas das vezes, tem muita dificuldade. Mas o Vasco, ele busca essa classificação e o jogo direto é esse, né? Porque vai à Argentina ainda e uma vitória amanhã te dá uma tranquilidade de buscar um empate na Argentina e decidir contra os outros times da chave. Mas o torcedor ainda lembra do primeiro jogo ainda, que estava 3-1 e deixa o empate aí. Isso ainda tem esse gostinho. O jogo amanhã, como o do Flamengo é decisivo, do Vasco também é. Claro que a gente não pode definir o momento do time argentino por uma opinião. Mas essa visão do torcedor do Lanús bate perfeitamente com a matéria do GE que a gente destacou aqui, falando que o treinador Pellegrino, me parece, está muito pressionado por lá. Porque deu para entender, né, que o Lanús vem de jogos importantes, né, contra o Godoy Cruz e também contra o Banfield. E era importantíssimo conseguir os 3 pontos, né, nessas 2 partidas, visando a classificação para os playoffs lá do campeonato argentino. E o Lanús não conseguiu. E aí ele tá pontuando aí, né? Eu acho que não vai classificar, mas se classificar, esperar do Lanús nesses playoffs. E aí ele também, num tom ali bem desanimado, comenta, né? Agora a gente vai jogar lá no Brasil, o empate, pô, seria positivo. Então, é um torcedor que não está confiante no momento do Lanús. Mas é bom a gente destacar aqui, família, até a Net Vasco fez isso, ó. Lanús está invicto a 10 jogos. E aí tá aqui, né? A última derrota foi para o River Plate no dia 16 de fevereiro. De lá para cá, tem aí, ó, um empate contra o Independiente Rodovia, acho que é isso, vitória sobre o Instituto, empate contra o Puerto Cabello, vitória contra o Melgar, empate contra o Banfield, empatou contra o Vélez Sarsfield, Platense, empate, empatou contra o São Lourenço, empate contra o Independiente, contra o Godoy Cruz. Então é um time que não é fácil de ser batido. Não vem num momento bom para conquistar as vitórias, mas também não está dando tanta facilidade assim para os seus adversários. Podemos colocar assim. E hoje, o empate para o Lanús, um excelente resultado. Excelente resultado e, claro, um péssimo para o Vasco. Porque o Lanús ainda encara o Vasco em casa e também o Puerto Cabello, que é difícil acreditar em outro resultado, né? 3 pontos certos. Então eles estão vindo aqui com certeza com a ideia de, poxa, empatar é um resultado excelente, família vascaína. E pegando ali o gancho do Felipe Bastos, poxa, que o Vasco vem, cara, de uma boa atuação, mas é aquele papo que eu tive com vocês aqui, acho que ontem, né? O Vasco é muito interessante, porque a gente vem, o Vasco ganha do Santos da forma que ganhou. Fazendo um segundo tempo interessante, né? Comentei aqui com vocês, poxa, caramba, o banco mudou a história do jogo, e a galera mesmo, Thiago, pô, quanto tempo a gente não vê isso? Pô, todo mundo, caraca, agora vai, a gente sabe que é um jogo difícil contra o Corinthians, mas o que o Vasco faz? O Vasco perde, e olha a forma
porque o Vasco perde. Aí tu fica. Jogou contra o Sport. Jogou bem? Não, mas ganhou dentro de casa. Você tem que destacar isso, né? Olha aí, outros times não conseguiram ganhar dentro de casa. O Galo não ganhou do Vitória, sabe? Então, o Mirassol conseguiu um empate contra o Bahia fora. Então, ganhar no Campeonato Brasileiro, eu sempre falo aqui, sempre vocês vão ver o Thiagão comemorando, rindo e gritando. Mas baixou a pressão. Se analisa a vitória, o Sport deu um nó tático no Fábio Carille. Mas valeu a vitória. E aí você enche o peito e fala, não, agora vai contra o Ceará. O que acontece? Perde, ainda mais da forma que perdeu. Você fica puto da vida. E agora o Vasco vem de uma boa atuação contra o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Então a gente espera uma sequência, cara, positiva. O resultado, é claro, é muito importante. Ah, não deu pra jogar bem, não é isso, foi pressionado, mas, ia falar um palavrão, ganha. Mas a gente quer realmente uma vitória com uma boa atuação, que é uma forma de você ter confiança no trabalho do Carille, melhorar o clima, né? Os jogadores também ganharem aquela confiança de tentar, de ter mais tranquilidade para finalizar, de dar um passe, porque não tá pressionado. Então, isso é importantíssimo, né? Você ganhar e ganhar bem. E hoje o Vasco tem que trabalhar dessa forma, a família vascaína. Mirando aqui agora, né, a provável escalação, tanto do Vasco quanto do Lanús, está na tela para vocês, né? Não conheço muitos jogadores aqui do Lanús. Lozada, Armando Mendes, Ezequiel Munhoz, esquerdo, Marquinhos, eu acho que é o lateral esquerdo, que a gente destacou aqui, né? Que tem 3 assistências no campeonato argentino e o líder tem 4. Então deve ser um jogador para você ficar de olho, para a gente observar. Agustín Cardoso, Agustín Medina e Ramiro Carrera. Eu acho que é isso. Esse aqui eu conheço, tá? Marcelino Moreno, que jogou contra o Vasco em 2023, né? Era o camisa 10 ou era o meio armador do Coritiba. E eu lembro que muita gente aqui nos comentários, né, assim, no mercado da bola, pô, o Vasco poderia dar uma oportunidade para esse argentino, é bom de bola, é um bom meia armador e realmente tem qualidade. O Vasco não pode dar mole, não, né? Hugo Moura, o Jair, que deve ser o titular, né? Bem atento com esse jogador. E no comando de ataque, me parece que é o Salvio, né, que é um jogador interessante. E o Cabreira. E o Carreira, eu já falei aqui, né, que joga na beirada de campo. Então, assim, família vascaína, é um time que tá empatando bastante e aqui a gente não pode dar mole, né? E o provável Vasco, Léo Jardim, PH, João Vitor e Lucas Freitas. Lucas Piton, né, que foi aí também destaque do Felipe Bastos, dizendo que precisa melhorar na parte defensiva. E eu acho que todo mundo concorda com isso. Hugo Moura e Jair, eu sou sim a favor do Jair, né, em relação ao Paulinho. Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Verretes. Também sou a favor do Rayan, mas eu disse aqui pra vocês no vídeo de ontem que eu até entenderia, tá? A escalação do Garré como titular, de repente pra ter mais posse de bola, ser um time mais técnico, né? E aí guardar o Rayan por um momento que o Lanús, né, tá mais cansado na partida e ser esse cara pra atacar o espaço. Eu entenderia perfeitamente também a escolha do Garré como titular, mas se eu fosse o Thiago Carille, eu optaria sim pelo Rayan, porque eu acho que tá numa sequência positiva. Entrou bem contra o Ceará, contra o Sport entrou, fez o gol, contra o Ceará entrou bem, jogou bem contra o Flamengo, então eu acho que mesmo achando que ali ele quebra o galho, ele tem numa sequência melhor do que a do Garré, e aí por esse motivo eu entraria com o Rayan. Quero saber a sua opinião, e eu acho que, claro, né, pra gente ganhar a partida de hoje, passa por uma atuação segura, defensivamente falando, na parte também de criação com o Coutinho bem, né, o Nuno bem. E esses dois estão jogando bem e a bola chegando no Verrete, a gente sabe que é meio caminho andado pro Vasco conquistar um bom resultado, porque o Pirata sabe fazer gol, né, família? Fui, tamo junto, até daqui a pouco.